Alô, meu amigo, minha amiga, você está na companhia do programa A Esperança Viva. Um prazer mais uma vez estarmos aqui juntos para tratarmos desses assuntos importantíssimos a respeito da nossa vida, para podermos estar sempre aprendendo com o Senhor Jesus Cristo a respeito dos assuntos espirituais, dos assuntos celestiais, para onde nós estamos caminhando, e por isso é sempre importante nós sabermos o trajeto que nós estamos fazendo para podermos ser bem-sucedidos naquilo que nós fazemos. Tudo que nós fazemos, devemos alcançar o sucesso, e o sucesso é fazer a vontade de Deus, que é o Criador, que é o sustentador de tudo quanto existe, e por isso, então, devemos estar sempre meditando nos ensinamentos da palavra de Deus, porque ela traz aqui a vontade de Deus para as nossas vidas, e fazer a vontade de Deus é uma atitude sábia, porque aprendemos com o Senhor Jesus Cristo, que ele sempre dizia: eu faço tudo que agrada ao meu Pai. E é nesse caminho que nós estamos trilhando aqui nesse programa, para nós não sermos pegos de surpresa, porque a nossa vida aqui tem o começo, tem o meio e tem o fim. E o fim é que deve ser uma vida vitoriosa, e por isso, então, vamos estar sempre aqui meditando nesses ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, para podermos estar aprendendo com Ele. Ele mesmo faz esse convite, né? Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e darei descanso para as vossas almas. E uma alma descansada tem paz com Deus, e tendo paz com Deus nós podemos viver a nossa vida com êxito, com determinação, com boa vontade, com alegria, e isto é que faz realmente nós termos uma vida abundante, conforme Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. E para podermos ter vida abundante, nós temos que estar aprendendo com Ele. E é nesse sentido que nós vamos estar aqui, lendo aqui o texto da palavra do nosso Deus, no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 16, versículos 24 e 25. Jesus diz assim aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Então, temos aqui, meu amigo, minha amiga, que realmente nós precisamos aprender com Jesus, que ele agiu assim quando ele abriu mão da sua glória lá no céu para vir nos socorrer aqui, viver a sua vida para morrer por nós. Veja que Jesus, ele abriu mão dos seus privilégios, abriu mão da sua glória para nos socorrer, nos abençoar e viver em função de nós. E é exatamente esse ponto que Jesus nos ensina, que nós precisamos também aprender com ele. Se alguém quiser me seguir, se alguém quiser aprender comigo, se alguém quiser ser meu discípulo, primeira condição básica para ser um verdadeiro cristão: negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então veja que negar-se a si mesmo é realmente nós decretarmos morte ao nosso ego. Não dirigir a nossa vida pelo nosso ego, porque o nosso ego é tremendamente enganador, diz a palavra de Deus lá em Jeremias 17:9. E assim, fazendo, temos que pagar o preço, tomar a cruz, diz aqui. Após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz. Tomar a cruz é realmente pagar o preço para agora viver de acordo com a vontade de Jesus. E aqui temos algum exemplo de alguém que realmente tomou essa decisão de negar-se a si mesmo, de não ser egoísta, de não estar voltado a si mesmo. E quero compartilhar com você esse texto aqui, onde nós vamos aprender com esta decisão dessa pessoa que colocou aquilo que ele tinha nas suas mãos, nas mãos de Jesus. Jesus, então, fez, através deste ato desse rapaz, um grande milagre,
e abençoou uma grande multidão de pessoas. E diz assim em João capítulo 6, a partir do versículo 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus, tomando os pães e tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Então nós vemos aqui, meu amigo e amiga, um grande exemplo que é dado aqui por um rapaz que, no meio de uma multidão de 5.000 homens, ninguém tinha alimento nenhum. Esse rapaz tinha 5 pães e 2 peixes. Somente foi isso que foi encontrado na multidão. E os discípulos de Jesus estavam preocupados, porque já era tarde e uma multidão estava com Jesus ali, e eles estavam preocupados, porque fazia alguns dias que eles estavam ali junto com Jesus. Então os discípulos, eles pediram para que Jesus despedisse aquela multidão. Outros textos, outros evangelhos, está escrito isso, e Jesus, então, vendo que aquela multidão poderia sofrer no caminho de volta por estarem com fome, então ele disse para os seus discípulos: alimente vocês. Eles ficaram admirados, né? O Filipe disse aqui para Jesus: não bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? 200 denários de pão significa 200 diárias de um trabalhador. Mas então eles foram no meio da multidão e encontraram aquele rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E o que aconteceu? Jesus pediu para ele aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos. Pode ser que Jesus não pediu pessoalmente, mas os seus discípulos pediram para ele. E aí então é que está o negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo significa você abrir mão de um privilégio que você tem. Aquele rapaz foi prevenido, tinha lá os 5 pães e os 2 peixinhos para ele se alimentar, para ele poder voltar e não passar fome. Mas foi pedido para ele aqueles 5 pães e 2 peixinhos, e ele então abriu mão. Ele não foi egoísta, colocou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos nas mãos de Jesus. E negar-se a si mesmo significa isso, abrir mão de privilégios. Mas com os 5 pães e os 2 peixinhos nas mãos de Jesus, e Jesus então fez esse grande milagre. E Jesus então alimentou com aqueles 5 pães e 2 peixinhos uma grande multidão, 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, provavelmente 12.000 pessoas. E este ato desse rapaz é uma grande lição para todos nós, porque isso daqui representa aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, o que Jesus também quer fazer na nossa vida. Lá em Provérbios, capítulo 23, versículo 26, Deus lá não pede pão para nós, lá ele pede o nosso coração. Diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Nós vemos que Deus quer realmente de nós o nosso coração. Significa que ele quer a nossa vida, ele quer fazer com que a nossa vida seja realmente uma vida vitoriosa, uma vida frutífera, uma vida onde que através de nós ele possa alcançar uma grande multidão de pessoas. Veja que Jesus, com a atitude daquele rapaz, ele conseguiu alimentar cerca de 12.000 pessoas. E se você entregar o seu coração para Jesus, Deus vai fazer de você uma pessoa aonde você, com o teu exemplo, pode ajudar muitas outras pessoas a alcançar
o caminho da salvação. Entregar a vida para Jesus, entregar o coração, Deus vai transformar a nossa vida, conforme diz lá João 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Uma vez que nós nascemos de Deus, somos filhos de Deus, e passamos então pela experiência do novo nascimento e já experimentamos essa maravilhosa experiência de passarmos das trevas para o reino de Deus, da morte para a vida, conforme Jesus diz lá em João 5:24. Na verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E essa experiência acontece hoje, quando nós entregamos o nosso coração para Jesus. Ele faz então essa grande mudança, porque toda pessoa que entrega a vida para Jesus, ele tem os seus pecados perdoados, lavados no sangue de Jesus, e uma vez que essa experiência acontece, o Espírito Santo de Deus habita em nossos corações, porque o nosso coração já está em condições de receber a presença de Deus, e Deus chegando na nossa vida, nós vamos ter essa paz com Deus, nós vamos descansar as nossas almas, e com a alma descansada, em paz com Deus, nós podemos testemunhar do grande poder que Jesus tem de modificar as nossas vidas, de transformar as nossas vidas, para passarmos então a alegria de viver e a vida realmente abundante que Jesus promete vai acontecer, porque através do nosso testemunho, através da nossa boa vontade de testemunhar de Jesus, nós vamos poder ajudar outras pessoas, a alcançar outras pessoas, a também encontrar a paz, a solução para a morte, que a morte é para ser vencida hoje, antes de partirmos daqui para a eternidade. Esta é a grande vitória que Deus quer que realmente nós alcancemos. E se vencermos a morte com Jesus, temos então aí a alegria da vida eterna, o Espírito Santo em nossos corações, confirmando que já somos filhos de Deus, e isto então faz uma grande diferença na qualidade da nossa vida, para podermos estar então assim, vivendo a nossa vida a partir de hoje com segurança e já preparados para partirmos daqui para a eternidade com toda a segurança, com toda a convicção de vida eterna, e não querendo resolver o problema lá na eternidade, porque lá não é o lugar de resolver esse assunto é para ser resolvido aqui, hoje, porque Jesus, ele abriu mão da glória dele, ele veio aqui no nosso socorro, ele já nos socorreu, já morreu por nós, já derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário, e o seu sangue tem poder de nos purificar de todos os nossos pecados e condições de nos colocar dentro do reino de Deus hoje. E assim que nós entramos para o reino de Deus, nós então nos juntamos a ele, porque ele diz lá, quem perder a sua vida por minha causa, achará. Perder a vida por causa de Jesus significa viver conforme o seu querer. E quem faz assim, encontra a vida eterna. Mas aquele que quiser salvar a sua vida, ele diz, aquele que quiser viver por conta própria, sem entregar o seu coração, perdê-la. Mas essa é a nossa batalha para que você realmente ache a sua vida e ache-a para sempre. Vida eterna, conforme Jesus promete. Quem crê em mim tem vida eterna. Essa é a nossa luta, a nossa batalha, para que você realmente tenha a humildade de receber Jesus como teu único e todo suficiente Senhor e Salvador, e já receber desde já a alegria da vida eterna, a alegria da salvação, a confirmação no seu espírito de que você já pertence ao reino de Deus e está em paz com Deus, pronto para partir desta vida para a eternidade com toda a segurança. Espero que você esteja se inscrevendo aqui no nosso programa, estar sempre meditando na palavra de Deus aqui junto conosco, compartilhando esse programa e também deixando aí o seu comentário. Prazer muito grande estar aqui na sua companhia. E você que já conhece bem a linguagem do Evangelho, já passou pela experiência do novo nascimento, espero que você esteja conosco aqui, nos ajudando a espalhar a palavra de Deus, dividir o pão da vida com outras pessoas, para que elas também tenham essa alegria, e quanto mais pessoas regeneradas, quanto mais pessoas salvas pelo Senhor Jesus Cristo habitando aqui no nosso Brasil, mais o nosso país vai sendo abençoado, Deus vai curando o nosso país e vai levando o coração do rei onde for necessário para que
possamos ser abençoados com as mais ricas bênçãos de Deus. Espero encontrar você no próximo programa. Até lá!